é a nossa segunda aula aqui em conjunto na pós-graduação da Unicesumar. A pós-graduação de vocês é Direitos Digital e Comércio Eletrônico. No sábado, a nossa última conversa, a gente conversou sobre a lei, o Marco Civil da internet, e hoje eu deixei para as coisas, para as questões mais práticas mesmo, para a parte da legislação e fica mais, eu acho que vai ser mais interessante para vocês. Deixa eu ver só para falar para Thalita, né? Ali, só ver quem está aqui. Thalita, você que é a intérprete, né? Eu vou deixar o slide aqui do lado, que eu acho que vai facilitar para o aluno que tem deficiência lá, acho que auditiva, né? Acho que facilita até para ele estar estudando depois. Então, eu não sabia se eu ia conseguir colocar os slides aqui do lado da tela, mas até ficaram com muita informação, porque eu achei que isso aqui ia estar nas minhas costas, aqui na outra TV, mas de qualquer forma vai ficar aqui, a gente vai conversando e eu posto depois na íntegra também, mas o material de apoio já está postado ali, já daria para estar conversando e fazendo as respostas mais ou menos com o que está lá. Então, direito digital e comércio eletrônico, né? Separei um primeiro tópico que talvez seja importante para vocês que vão trabalhar essa questão do direito do comércio eletrônico, seriam os títulos de crédito eletrônico. Como assim títulos de crédito eletrônico, Juliano? O que é que você quer falar? Então, hoje, a informática, ela exerce no direito, no mercado, principalmente agora, nesse momento de isolamento, de Covid-19, ela exerce influência e que acaba tendo consequências jurídicas. Então, títulos de crédito são aqueles títulos que representam a possibilidade de um valor, de um recebimento futuro. Então, títulos de crédito a gente pode pensar em cheque. Antigamente era nota promissória, mas hoje está em desuso. O boleto. Tem uma outra coisa que também está em desuso aqui no Brasil, que é a letra de câmbio, mas nós temos esses títulos de crédito virtuais e que hoje nós temos usado com bastante frequência, principalmente agora nesse momento da Covid-19. Eu coloco ali um artigo só para fundamentar, mas como essa pós ela não é voltada para o curso de Direito, então vocês não precisam se preocupar, mas eu fiz questão de mostrar ali para vocês de que lá no artigo 899, parágrafo 3º do Código Civil, ele traz a possibilidade desses títulos eletrônicos serem criados ali, com caracteres feitos por meio técnico de computador. Então, existe sim, dentro aqui da legislação brasileira, o fundamento legal de que possibilita os fornecedores, os fabricantes, seja quem for, fazer a emissão desses títulos eletrônicos, como nós estamos acostumados já agora em razão da quarentena. Ainda ontem eu achei engraçado que eu usei minha última cédula que eu estava guardando não, né? A quarentena já faz, acho que, né, quase 60, foi dia 13, né, dia 15 de março, está com mais de 45 dias, então eu tinha ali um X reais na carteira, que não era muita coisa, e eu não fui nenhuma vez no banco em nenhum caixa eletrônico. Então, para vocês terem ideia como é que hoje nós utilizamos essa questão do título de crédito eletrônico, ali no fórum de discussão, antes eu propus a discussão da questão do Bitcoin, acabei até esquecendo de falar lá para vocês, mas eu sou igual São Tomé, eu gosto de algumas coisas, eu só acredito vendo. O ano passado eu comprei 100 reais, comprei em outubro do ano passado, comprei 100 reais em bitcoins, porque eu queria ver se realmente isso subia, descia, o que acontece. Eu até esqueci desses 100 reais, mas eu olhei essa semana, estava, né, em 108, 109 reais. Então, assim, eu não tenho coragem de pegar o meu dinheiro, né, minhas economias ou meus investimentos, não sei, não tenho coragem de pôr em bitcoins, mas muita gente coloca, diz que muita gente ganha dinheiro, cada um faz aí aquilo que
que acha melhor. Eu prefiro ficar nas aplicações, nos investimentos que têm a regulamentação governamental ou pelo Banco Central, porque aplicações até 250 mil, o Banco Central garante que ainda que a instituição que esteja, né, com o seu dinheiro, se ela vier a sofrer aí, sei lá, quebrar, como a gente fala no linguajar comum, o Banco Central garante um lastro de 250 mil. Não é garante bolsa, nem nada disso. Se o seu dinheiro estiver num banco aí, um banco que eles chamam banco de comércio, né, banco empresarial. Então, o artigo 899, parágrafo 3º, seria o fundamento da possibilidade desse uso. Anoto ali que, lá no direito, o aluno aprende que na questão cambiária, na questão aqui dos títulos de crédito, tem um princípio que é o princípio da cartularidade, que é a existência do título. Esse princípio, quando a gente está pensando em título eletrônico, então, se é eletrônico, ele é feito por meio de um computador, por meio aqui da informática. Então, esse princípio, ele é deixado de lado em caráter de exceção, porque o mundo está mudando, né? O mundo está acompanhando a evolução aí dos meios de comunicação, da informática, de uma série de outras coisas. Então, esse princípio fica para trás. Juliano, aqui eu coloco rapidamente 3 indicações para você poder saber do que eu estou querendo te dizer. Eu coloco ali a questão dos borderôs. Eu não trabalho com borderô, mas eu tenho clientes, empresários, né, que trabalham com borderô, que manda direto lá para o banco para fazer a compensação. Tem a questão ali do desconto bancário, né, que também de certa forma, é um trabalho ali da internet, cibernético, que acontece e acaba voltando ali em crédito para o empresário. E ainda, não sei se vocês conhecem essa modalidade, hoje tudo tá mais fácil, a questão do protesto por indicação, em que se houver naquele, por exemplo, no contrato de financiamento tem, porque eu era advogado do banco, me lembro muito bem disso, a possibilidade da instituição financeira, do banco fazer o protesto por indicação. Então, ele não precisa levar o título lá no cartório, ele faz um documento, no caso era eu que fazia, eu indicava qual era o valor que eu queria protestar daquele determinado contrato. Porque em um contrato de financiamento, por exemplo, se você já pagou, sei lá, um contrato de 60 meses, se você já pagou 20, eu não posso protestar 60 parcelas, que é o contrato todo, concordam? Eu tenho que protestar ou o saldo devedor, ou o saldo em atraso, ou o valor ali para liquidar o contrato. Então, esses 3 exemplos são exemplos aí de títulos de crédito eletrônico. E daí eu te faço uma pergunta: cheque eletrônico ou cartão de débito, né? Como eu havia falado agora há pouco, já faz 45 dias que eu não vou em uma agência bancária, que eu não vou num caixa automático, mas agora eu vou ter que ir, porque sem nenhuma cédula na carteira é difícil, né? Tem que ter alguma coisa que você possa precisar em uma emergência. Eu anotei ali, ó, para que você possa refletir comigo rapidinho, compensação por smartphone. O único que eu tenho conhecimento por enquanto, mas talvez seja por falta de experiência mesmo, é o Bradesco. No Bradesco existe a modalidade que você consegue, só que você primeiro vai na agência, assina um termo, evidentemente, e por meio do seu aplicativo da conta corrente, você tira uma foto do cheque, e essa foto do cheque é feita a compensação na sua conta. Compensação que eu digo, o cheque vai para a compensação, entendo o fundo, o crédito, o valor, entra direto na sua conta. Veja, é uma modalidade de direito eletrônico, ou você pode estar pensando aí como o subtítulo eu propus para você, a questão de títulos de crédito eletrônico. E com isso, você não vai à agência, com isso, esse cheque, né, ele não vai... Você utiliza, Rafael? Eu não cheguei a utilizar porque ali no Bradesco eu tenho só uma conta, é uma conta corrente, mas é uma conta simples, que eu só recebo os aluguéis ali, e daí a gerente falou que no meu caso eu teria que fazer uma mudança de pacote de serviço, né? A minha conta eu excluí a cobrança de tarifa, eu não pago nada por meio daquela resolução do Banco Central. Então, antes era cobrado, acho que R$28. Banco Inter, sim, é verdade. É que o Banco Inter a gente tem lá do escritório, mas como eu evito, né, tipo assim, tem pouca circulação de cheque para pagamento de honorários, né? Hoje em dia, a maioria como eu advogo no direito do consumidor, a maioria das ações a gente recebe junto ali com o cliente no alvará.
É verdade, o Banco Inter é um banco digital. Se é um banco digital, a compensação tem que ser. Então, são exemplos de títulos de crédito, são exemplos de compensação eletrônica que hoje não tem como a gente correr disso. E não sei se vocês também têm dinheiro guardado nesses bancos eletrônicos, mas eu tenho uma continha corrente lá no Banco Original, que também é eletrônico, e tem uma gerente lá que vive em contato comigo e vive me oferecendo para fazer aplicações lá em CDI, em LCI, com valores que ela diz que é maiores do que os valores dos bancos comuns. Mas como eu ando estudando essa área, eu tenho ali uns trocadinhos na XP, o que eles tentam me convencer, mais ou menos, eu tenho melhor lá na XP. Então, é uma questão realmente da gente estar estudando o mercado. Aspectos processuais, quer dizer, a gente tem que se preocupar com essa questão dessa compensação eletrônica, dessas moedas digitais, como é que seria isso? Então, essa questão do arquivo digital, né, como vocês estão dizendo, que fazem um depósito de cheque também no Banco Inter por meio da própria foto. Então, quer dizer, eu preciso me preocupar com isso, né? Uma pessoa consegue tirar foto 2 vezes da mesma coisa e passar isso à frente, entendeu? Na lei anterior, na lei que a gente dizia, a lei uniforme, né, a lei de Genebra, que a gente utiliza, o Brasil é signatário, o Itaú, eu tive uma experiência muito negativa com ele, porque assim, como eu fui advogado deles e entrei com ação trabalhista, então é claro que o Juliano, pessoa física, nós somos brigados de morte. Mas como síndico, eu sou síndico há 7 anos aqui onde eu moro, o edifício tinha uma conta no Banco Itaú. O que acontece? No primeiro ano, quando eu entrei, ganhei como síndico em 2014, eles tentaram, tipo assim, não aceitaram o meu nome como titular da conta. Fui lá pessoalmente e disse, então tá bom, não vai apresentar? Não vai aceitar? Então eu vou no PROCON. Aceitaram na hora. Só que o que acontece? Por ser pessoa jurídica, eu não me lembro se foi em 2015 ou 2016, eles fizeram essa migração para um gerente virtual. E assim, a gente não precisava de nada, mas infelizmente em dezembro de 2016, salvo engano, eu tive um hacker, olha, para vocês verem, né? Um hacker que invadiu ali o meu computador, na verdade. Na verdade, era um computador novo que eu tinha acabado de comprar, ele ainda estava sem antivírus, e eu fui fazer uns pagamentos do condomínio. Deu uma mensagem esquisita lá na tela, eu não fechei a mensagem e fui tomar água porque eu achei que estava travada a tela. Quando eu voltei, a tela estava normal, eu continuei fazendo os pagamentos do condomínio, né? O que acontece? Um desses hackers conseguiu debitar um boleto no valor de R$ 5.800 na conta do condomínio. Eu só vi isso 2 dias depois, porque eu fiquei, né, você não fica entrando na conta todo dia, e aí eu tive bastante problema para conseguir resolver isso, porque o gerente era virtual. Tive que fazer boletim de ocorrência, liguei em tudo que era 0800 que você possa imaginar, mandei e-mail para todos os setores, que, olha, sério mesmo, resolvi, mas não foi fácil. Então, eu não tive uma experiência muito boa com essa questão do gerente virtual. A lei uniforme, ela trazia a questão de que algumas características, algumas anotações deveriam ser feitas no próprio título de crédito, como o cheque, a nota promissória. Com essa escrituração, com essa questão virtual, isso aí vai ficando para trás. Por que vai ficando para trás? Porque nós estamos pensando hoje num arquivo digital. Então, agora há pouco eu entrei no aplicativo do Santander e vi que o meu salário da FCV já caiu, mas eu vi que caiu o salário e caiu mais lá uma parcela, um pagamento que eu não sei do que é. Então, o interessante é que quando é para mais, né, você talvez nem vá lá verificar. Agora, quando é para menos, então, tudo isso é ligado com a questão aqui de títulos de crédito eletrônico. Você vai dizer, mas não é título de crédito, você está tendo uma transferência que recebeu o salário. Sim, mas para legalizar isso aqui perante a Justiça do Trabalho, particularmente, eu acho que deveria mandar no meu e-mail o olerite também. E lá não é enviado, eu tenho que buscar no RH, como uns 15 dias eu tive que fazer isso, porque estavam discutindo lá se eu estava recebendo as horas certas ou as horas erradas. Aqui no prédio eu também pago por transferência, mas eu mando uma foto, em arquivo, em PDF, no WhatsApp dos funcionários, e eles têm ali o olerite. Então, essas são situações hoje da tecnologia, situações aqui do direito eletrônico, do direito virtual e do comércio
eletrônico. Ali eu faço uma anotação rapidinha do artigo 903 do Código Civil, que diz: salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto nesse Código. Só que, sem ser o que está no Código Civil, nós podemos fazer aplicação de usos e costumes mercantis. Sabe a história do cheque predatado? Então, acabou de me ocorrer agora, de passar pela minha cabeça, se existe a possibilidade de um cheque eletrônico predatado. Alguém já tem alguma experiência com isso? Dá para fazer? Seria, acho que a questão dos borderôs, né, ou dos boletos, seria quase isso, né, porque quando você emite um boleto, quando você é cobrado ali por um boleto, é um crédito futuro, né? Hoje em dia, cheque é uma coisa esquisita. Eu, particularmente, gosto bastante de boleto, e lá no escritório a gente consegue até fazer boleto de honorários se o cliente quiser. A gente não pode virar as costas para a modernidade. Então, nesse primeiro tópico, eu queria somente mesmo destacar esses itens do título de crédito eletrônico, do comércio, dessa questão financeira, né, e jurídica que nós estamos inseridos isso. Então, mas o cartão de crédito, eu acho que é um pouquinho diferente, sabe por quê? Porque o cartão de crédito, normalmente, né, o que acontece? Quando você passa ali uma compra no cartão de crédito, você está usando parte do seu saldo, né, parte do seu limite. Mas eu já vi, que daí eu acho que estaria de encontro com a sua colocação. Eu já vi estabelecimentos que debitam a parcela mês a mês. Quando eu fiz a pós no Damásio, eu não sei se vocês conhecem, mas a Saraiva, ela te dá um cartão para qualquer pessoa, né? Desde que tenha um nome limpo, eu imagino. A Saraiva te dá um cartão, acho que agora o limite é R$1.000, para você fazer compras com desconto na livraria delas. É um cartão Visa, mas o limite é R$1.000, o limite é baixo. Então, como eu não uso esse cartão, não usava esse cartão de forma pessoal, né, porque R$1.000 não dá para fazer muita coisa, eu deixava para comprar livros. Quando eu fui fazer a pós do Damásio, eles me disseram: olha, se você fizer o pagamento por meio de cartão de crédito, a gente consegue um desconto maior. E daí eu fiquei pensando, vou debitar uma pós inteira no meu cartão, nada, depois vai que isso não dá certo. Eu falei: não, mas eu não quero debitar de uma vez só no meu cartão, porque depois eu posso ter problema aí com, sei lá, querer parar, e não quero esse débito dessa forma. E a moça me explicou: não, nós vamos debitar mês a mês a mensalidade. Falei: então não vai usar o limite? Não vai. Então você veja, eu consegui debitar uma pós ali de 5, 6 mil reais, eram 24 as parcelas de, sei lá, de 200 e tantos reais, num cartão que o limite era R$1.000. Por quê? Todos os meses era emitido, caía na fatura como se fosse uma cobrança nova da mensalidade do mês. Nesse caso, a gente poderia estar imaginando, né, que seria uma cobrança eletrônica futura. Então, vejam que os meios eletrônicos, vejam que o direito empresarial, o comércio, todo mundo busca subterfúgios e formas. Smart Fit faz assim também. A Smart Fit eu não sabia, porque eu fui aluno da Smart Fit durante quase 2 anos, mas era débitos na conta corrente. Os últimos 13 meses eu nunca apareci lá, e o dia que eu fui, a moça falou: nossa, acho que você é o aluno que mais pagou e nunca veio. Aquela coisa, né, brasileiro que acha que a academia vai surtir efeito sem ele, mas não é. Mas a Smart eu não sabia, eu sabia só da conta corrente, porque o meu plano era débito em conta. Então, agora a gente consegue ir adentrando aqui mais o que interessa para vocês: comércio eletrônico e legislação aplicável. Eu coloquei alguns questionamentos ali para ver se a gente consegue responder eles ao longo da aula. E se você foi curioso e já olhou lá o material que eu postei, eu também repeti ele ali como, se eu não me engano, como as questões do matutino. Então, algumas questões ali, como surgiu o e-commerce, né, ou o comércio eletrônico no Brasil. Então, a partir de agora, a gente precisa responder essa pergunta, mas calma que eu vou introduzindo com vocês o tema. Ali, segundo questionamento: quais as principais legislações brasileiras que orientam e regulamentam as relações de consumo ocorridas nesse ambiente virtual, né? De que forma que eu vou buscar meu amparo aqui? Quais os dispositivos? CDC não é aquela banda AC/DC. CDC é Código de Defesa do Consumidor. Quais os dispositivos do CDC que podem, por analogia, você sabe o que é analogia? Sabe, né? Analogia é comparação, ser aplicado no comércio eletrônico.
que é bem legal. Isso aqui eu quero até avançar meio rapidinho aquelas duas primeiras para chegar aqui, que eu acho que é mais interessante para vocês. E como que o decreto 7.962 de 2013 vai dizer, nossa, mas agora o juridiquês vai matar nós. Calma, esse decreto é importante aqui para o comércio eletrônico. Trata das questões comerciais realizadas através do e-commerce. Eu quero estar terminando quando a gente estiver lá, sei lá, deixa eu ver quais são, lá pelas 11h30, próximo meio-dia, não tem problema com isso. Eu quero estar comparando esse decreto aqui com a questão da legislação da União Europeia no que trata com relação ao direito do consumidor. Eu acho que é interessante a gente fazer um paralelo como esse, embora a nossa legislação é a brasileira, mas é interessante a gente saber como é que o resto do mundo, ou como é que, pelo menos a Europa, que, né, o velho mundo, está tratando essas questões comerciais relacionadas aqui a direito eletrônico, relacionada a direito do consumidor. Então, façam uma foto, um print aí dessas questões e vão olhando que essas questões também vão estar ali para vocês devolverem isso como parte da presença do período do matutino. Então, eu começo ali, ó, colocando a discussão para vocês de que no Brasil essa questão do e-commerce ela é recente, né? Professor, oi. Desculpa te interromper. Ele precisa tirar print, então? Não. No material escrito tem quase tudo isso. Só que se ele fizer um print daquelas questões, deixa eu até voltar, ó. Se eu voltar essas questões, se vocês fizerem um print, estou dando isso como sugestão, nem deveria estar fazendo isso, mas se você fizer um print nessas perguntas e ir respondendo elas, né, ou à mão, ou aí já até no computador, se você conseguir abrir duas telas, você já vai estar com as suas questões da parte do matutino quase respondidas. E como são questões bem voltadas aqui ao que a gente vai conversar, não vai atrapalhar o seu raciocínio. Mas se você não quiser, converse aqui comigo que vai dar certo também, vai ser até melhor. Entendido isso? Sim. Mas ele pode responder, então, no caderno normal? Pode. Só dei essa dica, porque senão depois, na hora que vocês fossem olhar lá as questões, eu ia falar, poxa vida, né? Se eu soubesse que essas questões seriam repetidas aqui, eu teria feito uma anotação um pouco mais completa. Então, por isso que eu estou dando já essa dica para vocês, mas fiquem livres, depois você pode fazer do jeito que você quiser. Entendi. Entendeu? Então, aqui eu começo a indicar para vocês que o e-commerce, né, o comércio eletrônico, o comércio digital aqui no Brasil, ele é recente. Poxa, mas por que ele é recente? Eu nem coloquei aqui no slide, mas eu vou te contar. Nós temos duas situações que eu acho interessante. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro, ele foi inserido por meio da Constituição Federal de 1988. Não entendi, Juliana. É o seguinte, com a Constituição de 88, ela reformulou todo o nosso sistema jurídico. Nós saímos de uma ditadura militar e viemos para uma democracia ampla. A nossa Constituição é conhecida como Constituição Cidadã. Ela é de 5 de outubro de 1988. Ela trouxe uma série de direitos, como, por exemplo, a determinação que fosse criado um código que defendesse os direitos do consumidor. Então, 2 anos, 1 ano e 7 meses depois, foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor. Lá no Código de Defesa do Consumidor, aqui alguns slides, nós vamos ver que lá no artigo 49, veja, 1990, lá no artigo 49, ele trata das compras feitas fora do estabelecimento comercial. Em 1990, nós não tínhamos ainda comércio eletrônico no Brasil, porque a internet no Brasil só chegou no ano de 1995. Então, lá na outra aula, se eu não me engano, nos slides eu coloco esse ano, esse marco aqui no Brasil, porque sem internet, como é que você vai fazer a compra eletrônica? A internet é o meio pelo qual as lojas, aí a gente conseguiu modificar e conseguiu inserir aí o fornecedor nessa questão de vendas online. Mas, partindo aqui de que o primeiro pilar, a primeira notícia de lei que se falava em alguma coisa que não fosse física, é a questão do direito do consumidor, a questão aí do CDC de 1990. Em 2013, é a questão daquele regulamento que eu vou falar mais daqui a pouquinho. Então, em 2013, o
por meio ali representando a vontade da população, foi editado um decreto que buscava comemorar o Dia do Consumidor, que é comemorado no dia 15 de março, e que regulamentou, trouxe alguns direitos específicos aqui com relação às compras eletrônicas. Mas calma que já eu falo sobre isso. Agora é só para indicar. Ali eu te mostro que a Constituição Federal, lá no artigo 5º 32, quando a gente vai trabalhar essa questão em uma sala de aula, talvez aqui não seja importante, mas na graduação, no mestrado, o fundamento sempre tem que ter ordem constitucional, né? Porque quando você consegue amparar aquele direito que você está tratando com a Constituição Federal, e aí se torna um direito que a gente chama de direito fundamental, que não tem como correr dele. Então, o Código de Defesa do Consumidor e essas questões que defendam o comércio eletrônico é como se fosse um efeito cascata. Então, o comércio eletrônico seria regulamentado pelo Decreto 7962 de 2013, algumas particularidades, mas ele já possui amparo no Código de Defesa do Consumidor de 1990, e que, por sua vez, foi escrito por ordem da Constituição Federal. Nesse decreto, também possibilita, em alguns casos, que, olha, a lei não tratou, a lei não resolveu essa situação, ou não previa, né, não tinha como saber que isso ia acontecer. Então, quando nós temos uma situação aqui dentro do direito que não há previsão legal, você vai dizer, então, não tem lei? Tem sim. O julgador, no caso, o juiz, né, você vai ter que submeter esse caso, esse problema aí comercial para ele, né? O que ele vai ter, o que ele pode fazer? Ele pode analisar o caso, olha, não tem lei? Não tem lei. Mas ele pode julgar de acordo com a analogia. O que é analogia? Comparação. Ele compara esse caso com outro e decide o seu problema. Pode julgar de acordo com os costumes. Quando eu estou falando costumes, são costumes empresariais, tá? Costumes comerciais. Então, vamos dar um exemplo simples. Então, determinada compra e venda aqui que você fazia com estabelecimento físico, você sempre pagava com 15 dias, por exemplo, ou no dia 15. Essa compra e venda mudou para o virtual e a data foi mantida. E daí você parou de pagar no dia certo. E o estabelecimento foi lá cobrar. Aí você diz, não, mas é porque eu tinha combinado uma outra coisa. Pera lá. Mas você não, né? Não era todo dia 15 que você pagava? Então, se de repente o fornecedor for lá, olha, é todo dia 15 que havia o pagamento. Então, existe a possibilidade de você produzir essa prova em juízo para resguardar aí um direito seu, seja como fornecedor ou, melhor ainda, né, como consumidor. E aquilo que a gente chama princípios gerais de direito são aqueles princípios que, por exemplo, o princípio do não enriquecimento sem causa. Então, acontece muito nessas compras eletrônicas que, de repente, você pode estar comprando um produto, né? Estou acreditando que é um produto maravilhoso, que ele preenche aqui as minhas expectativas, e quando chega, não é bem isso. Então, baseado no princípio do não enriquecimento sem causa, então, teria que ser feita a devolução dessa compra, de se tornar esse valor, né? E já eu quero conversar com vocês a questão do frete, a questão de como é que funciona todos esses custos no Brasil e como é que você, seja consumidor ou seja fornecedor, como é que você é impactado com relação a tudo isso. Eu trago um julgado aqui, ó, isso aqui depois vocês olham com calma, senão vocês vão falar, nossa, agora como é que eu vou ler tudo isso aqui, entendeu? Esse julgado, quando eu falo julgado, isso aqui foi um caso real que aconteceu, ele já nem é tão novo, ele é de 2015, ó, de Santa Catarina, e nesse julgado, o juiz entendeu que não haveria aplicação do Código de Defesa do Consumidor nessa compra aqui, nessa situação aqui de comércio eletrônico, entendeu? Então, é bem ruim quando nós temos a não aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Tem que ler ali certinho, né? Eu não vou tomar os nossos minutos importantes aqui para ficar lendo um acordo de um caso que já foi julgado, mas eu trouxe para você verificar aqui. A aplicação do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, é muito importante nessas questões eletrônicas e que acabam resguardando, acabam trazendo aqui o direito para o consumidor. Em alguns casos, o fornecedor, ele tem que tomar algumas cautelas, ele tem que verificar como é que essa venda está sendo feita, porque ele pode vir a ter problemas futuros. Então, aqui nesse slide, eu volto a destacar o decreto 7962 de 2013, como sendo
alguns nortes, né, alguns pilares aqui do comércio eletrônico, mas evidentemente que ele não conseguiu resolver, ele não conseguiu solucionar todas as questões aqui que envolvem o direito eletrônico. Quando a gente está pensando... Sim, Bruno, me lembre, eu quero falar isso aqui um minutinho, porque hoje o comércio eletrônico no Brasil, ele tem sim suas consequências, agora olhando para o lado do fornecedor, ele tem suas consequências negativas também, sabe por quê? Eu vou antecipar essa conversa, depois, na hora que chegar no slide, a gente só fala, ó, eu já só retoma o que eu vou falar agora. Aqui no Brasil, nós temos a possibilidade de você exercer o seu direito de arrependimento, concorda? Eu comprei pela internet, que era o que eu estava falando lá no começo, pelo artigo 49, eu posso devolver o produto que eu adquiri. E se eu efetuar essa devolução, quem vai pagar o frete? Se for um produto, né, que por exemplo, eu enviar para sua casa, você tirar, e para você poder ver se gosta ou não, você tem que tirar da embalagem, concorda? Você vai tirar os plásticos, normalmente você vai ligar, se for um produto eletrônico, você vai ligar na tomada. Já pensou se for, por exemplo, vamos pegar uma máquina de lavar roupa? Vai ter que ligar ela, vai pôr sabão, usei lá 3 ou 4 dias e quero devolver. Você já parou para pensar do lado do fornecedor? Né? Então, ele vai receber um produto que já foi usado, um produto que está com resquício, né? Que você não consegue mais vender como um produto novo, vai ter que ser um produto reembalado com outro preço, inclusive, eu vou ter que cientificar o próximo comprador de que esse produto não foi, assim, não foi usado, não é um produto aí do mercado usado, mas é um produto que foi enviado, a pessoa permaneceu por no máximo 7 dias e devolveu para mim. Não sei se vocês sabem, tem produtos que eles chamam de produtos reembalados, que até a caixa já foi perdida. Então, são situações que o mercado, o e-commerce, ele está lidando com isso, e o fornecedor, em alguns casos, ele não fica muito satisfeito em ter que te devolver o dinheiro, ter que receber o produto de volta, porque ele teve custos, né? O frete, a emissão da nota fiscal, e né, o despacho, e uma expectativa até de lucro, né? Eu vendi, só que agora eu estou tendo que pegar de volta. Então, é isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, e pensando que, quando a gente está falando aqui numa venda dessa pela internet, num comércio eletrônico, nós temos algumas situações que se tornam um pouco mais vulneráveis, né? Quando eu, Juliano, vou aqui na loja de rua, em Maringá, e pego um produto, né? Deixa eu pegar um cabo, tá aqui na minha frente. Quando eu pego um produto, compro um produto, ó, fui lá comprar isso aqui é para colocar mais portas de USB. Então, quando eu pego ele na minha mão, ó, eu olho, eu sempre brinco com meus alunos, ó, cheiro, eu consigo verificar se o produto atende às minhas expectativas. É para isso que as lojas físicas, elas possuem showroom, possuem monstruário. Quando você vai comprar esse produto pela internet, então, pera lá, talvez eu não tenha conseguido entender quais são as dimensões dele, como uma vez aconteceu comigo, eu comprei um pendrive para usar, inclusive, na faculdade. E eu queria um pendrive que fosse pequeno, mas eu não queria um micro pendrive. O dia que chegou o bendito pendrive, ele era desse tamanhozinho, eu não conseguia nem... Eu colocava ele no computador e não achava mais ele, entendeu? Então, assim, eu não devolvi. Por quê? Porque era um pendrive, pus ele no carro. Compras da Wish, eu ainda não tive coragem de fazer compras na Wish, embora eu seja um comprador eletrônico de primeira linha, porque eu compro mesmo. E depois, quando eu não gosto, né, eu devolvo, mas calma que a gente já vai conversar mais sobre isso. Então, na compra virtual, veja, se eu estou fazendo a compra nem sei como é que chama isso aqui, eu estou fazendo um contrato de compra e venda virtual, concordo? Mas é um contrato de que eu, do lado de cá, talvez eu não tenha todas as informações. Posso, um pouco na tela do caso? Posso. Do caso aqui é a jurisprudência, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, danos moral, sentença de procedência. Esse aqui, ó. Ah, tá. Essa jurisprudência é de um julgado que trata dos provedores de hospedagem. Hoje, né, quer dizer, a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente fala, mas veja, hoje nós estamos olhando, né, estamos observando uma série de problemas aí na política brasileira com relação
a meios virtuais de comunicação. Então, o presidente vai lá e posta não sei o que no Twitter, não sei se vocês andaram acompanhando isso. Foi apagado. Ah, mas por que foi apagado? Porque ele fere a política daquele site de hospedagem. Quando alguém posta uma foto nua no Instagram, o que o Instagram faz? Ele tira a foto e bloqueia, penaliza a pessoa ali por alguns dias. Então, por que é feito dessa maneira? Então, esse julgado, esse caso, ele traz uma discussão ali de uma possível responsabilização do provedor de hospedagem. Então, a página que hospedou aquela informação que você colocou e que você, né, que não é uma informação, talvez, fake news, por exemplo. Nos últimos slides, eu venho lembrar vocês, né, que eu acho, minha opinião, um absurdo, aquele caso do Gilmar Mendes, que ele entrou com uma ação de indenização contra a Mônica Iose, né? E ganhou 30 mil reais porque ela fez um comentário de uma linha contra ele numa rede social. Olha, vocês podem pensar o que vocês quiserem. No entanto, que nós estamos assistindo aí nesses últimos dias uma enxurrada do ex-ministro falando um monte de coisa do presidente, e o presidente falando um monte de coisa do ex-ministro. Se a gente for levar ao pé da letra o que o Gilmar Mendes ali conseguiu naquela indenização que eu vou falar lá mais daqui a pouco no final da aula, deveria o Sérgio Moro ou ali o bendito Bolsonaro, cada um se processar e ganharem nem sei quanto de indenização, porque, concorda? Nós temos um ex-ministro acusando um chefe de Estado de cometer crimes, e nós temos um chefe de Estado acusando o ministro de não prestar ali o seu serviço, que também é uma situação muito complicada. Então, assim, hoje, essa questão do provedor de hospedagem, então, o que acontece? Normalmente, o provedor é notificado pela justiça, ou pelo endereço. Por exemplo, se for uma notícia contra mim, eu posso, né? Olha, é uma notícia falsa, eu posso ir lá e pedir, né? Comprovar que é falso e pedir que seja retirada. E daí, quando não é retirada, aí sim o provedor pode vir e responder junto. São esses casos de Facebook, Instagram, o do, como é que chama? Esse Twitter, que eu nem não tenho, mas o pessoal posta bastante coisa, né? Então, só seguindo, deu para acompanhar, mas eu posto para vocês esses slides na íntegra. Eu só não postei antes, porque como são slides. Então, essa questão da liberdade de expressão e a ofensa da pessoa é essa linha tênue de que a gente vai tropeçar de problema jurídico, assim, porque uma coisa é liberdade de expressão e outra coisa seria a questão das ofensas. Então, né, essa questão da pandemia tem gerado, o pessoal está em casa, está com tempo livre, a rede social está aí, o pessoal está falando o que quer do prefeito, do governador e do presidente. A minha orientação como advogado, não fale. Ah, mas por quê? Você quer uma população muda? Fale sobre o assunto, debata o assunto da forma como você quiser. Agora, não faça acusações diretas a nenhum desses cargos, porque, inclusive, vou dizer o que eu tenho ouvido aqui sobre a nossa cidade, que a Procuradoria está separando os postadores aí de notícias falsas com relação à Covid-19 e essa série de coisas, e assim que a situação melhorar, vai entrar com processo crime contra eles. Você quer responder um processo? Eu não quero. Então, quer debater o assunto? Introduz ali como eu fiz ali no item anterior, como um fórum de discussão, né? Discuta ali ideias, sem ofensa, sem uma crítica direta ali, porque talvez você não tenha a informação completa, a informação adequada sobre o caso, né? Então, estou te dando isso uma recomendação como advogado. Ah, eu quero ir lá e falar o que quiser. Fique à vontade. Só que se prepare que você, né? Você tem o direito, sim, à livre expressão, mas você não tem o direito de ofender e causar danos a outras pessoas, que seria o tópico mais para frente ali que a gente vai falar, que eu já estou até antecipando, que é até melhor, que é a questão da responsabilidade civil. Então, uma coisa é você, por exemplo, Juliana, não gostei da sua aula. Você tem canais para tomar providências ou de consumidor ou de várias ordens, mas você não pode, por exemplo, lá no Facebook, no Instagram, sei lá, no Twitter, e colocar lá o meu nome, falar várias coisas aqui da minha aula, por quê? Pode não ser verdade o que você está falando, eu posso não gostar,
A faculdade pode não gostar, outras pessoas podem não gostar, e daí, quer dizer, todo mundo aqui, do mesmo jeito que tem a liberdade de expressão, olha, eu não gostei da sua aula, o professor, sei lá, falou não sei o que eu não gostei, e eu também posso ir lá e falar, pera lá, vem cá, me explica o que é que eu falei. Eu não sei se vocês observaram, mas aquela questão do Moro e do presidente Bolsonaro, é que o ministro lá, o Celso de Mello, né, dá essa impressão que ele tá mais, digamos assim, tá pondo os panos quentes com relação ao Moro, porque no pedido da Procuradoria, já pede para que se as alegações do Moro não forem comprovadas, que ele já seja diretamente responsabilizado pelo crime lá de calúnia, né, porque está imputando fato criminoso ao presidente, e outras modalidades ali, outras tipificações específicas. Então, vejam como é que é a coisa. O cara vai lá falando uma coisa que ele tem, segundo ele, né, um juiz de 22 anos de magistratura, acho que não está falando besteira, não sei. Diz que tem prova em uma série de coisas, e se ele não provar, ou se a justiça entender que as provas que ele tem, veja, são todas provas eletrônicas, vocês estão acompanhando o caso? WhatsApp, Twitter, a filmagem da reunião deles lá que foi entregue ontem ao STF. Acompanhem esse caso, não estou dizendo acompanhem para tomar partido de um nem de outro, estou dizendo acompanhem olhando pelos olhos do direito digital, para os olhos das provas digitais que estão sendo... O Reclame Aqui, eu vou falar duas coisas para vocês. Melhor do que o Reclame Aqui é o consumidor.gov, que eu não sei se vocês conhecem, www.consumidor.gov.br. O consumidor.gov é um site, é um órgão governamental, quando eu digo governamental, é o governo que mantém ele, acho que de forma econômica, mas não tem poder sobre ele, né? Não é nada direcionado. As empresas, as grandes empresas estão cadastradas nesse consumidor.gov, então não é toda empresa, então não é o seu José aqui da esquina da minha casa, ele não vai ter o cadastro lá no consumidor.gov, mas as grandes empresas, telefonia, todas as grandes empresas, bancos vão estar lá. Você consegue fazer uma reclamação lá, em 24 horas você tem a resposta, talvez não definitiva, mas você tem o retorno da sua reclamação, e o índice de solução dessas reclamações são de 85%. Então, escutem o que eu estou falando. Melhor até do que o PROCON. O consumidor.gov é um órgão eletrônico de defesa aqui do consumidor, tá? Infelizmente, não é de defesa do fornecedor, é em defesa do consumidor. www.consumidor.gov.br, né? do Brasil. Então, é bem interessante. O Reclame Aqui, ele é uma plataforma, digamos assim, um site digamos assim, de hospedagem que hospeda as reclamações de consumidores. É válido? Claro que é válido, né? Se você tiver o tempo, e a Anatel, a ANS também funcionam muito bem, mas é que eu estou falando mais do consumidor.gov, porque com relação ao que é comércio eletrônico, gente, vocês não têm noção o poder, a força que o consumidor.gov tem para resolver questões e problemas aí de consumo diário. Então, meu escritório advoga praticamente só no direito consumidor, e hoje, muitas coisas a gente tem cobrado como, né, felizmente a OAB permite, mas não é bem o que eu gosto mais, a gente tem resolvido as coisas de forma administrativa, porque o consumidor chega até lá com problemas de e-commerce, por exemplo. Eu dou a opção para ele, olha, existe o consumidor.gov, você pode fazer isso aqui sozinho. A maioria das pessoas não conhecem. Você veja, Juliano, eu sou um defensor e vou morrer defendendo o direito do consumidor, a menos que algum dia eu vire um grande empresário aí do ramo de consumo, mas acho que isso não vai acontecer porque eu não sou empresário de nada, sou apenas professor e advogado. Sou militante, sim, na área do direito do consumidor, gosto disso. Consumidor.gov deveria, no meu ponto de vista, passar propaganda na televisão, informando a população de que existe essa ferramenta digital, virtual, de que você não precisa se deslocar da sua casa e que você tem uma efetiva solução de 85%. Esses casos de retirada de tarifa bancária, sabe, aquele valor da cesta de serviço da sua conta, você não precisa ir lá na agência ficar batendo boca, fazendo discussão. Só você fazer a reclamação pelo consumidor.gov. O gerente só falta morrer. A minha me ligou em 4 horas, ela me ligou e falou, olha, a gente vai tirar a tarifa aqui que você está reclamando, mas você contratou, tá, 10 anos atrás. Eu falei, olha, 10 anos atrás eu nem me lembro o que eu assinei. E veja, ele tirou. Então,
Usem, procurem isso aí no Google, se não conseguiram anotar, é www.consumidor.gov.br. É uma ferramenta virtual, é um órgão virtual e que resolve a questão, gente. Resolve. Eles só não resolvem mesmo aquilo que não tem solução. Quando eu digo aquilo que não tem solução, você está querendo um valor aí de volta, por exemplo, eu quero de volta os valores que eu paguei aí como cesta básica, cesta de manutenção da minha conta corrente. O banco vai dizer que não. O consumidor.gov, como é um órgão administrativo, ele não consegue obrigar o banco, mas ele finaliza ali a reclamação que você fez, e essa finalização da reclamação te serve como embasamento para você entrar ali no juizado especial de pequenas causas. Então, anotem essa questão aí do consumidor.gov e façam ali o cadastro de vocês que, olha, não estou brincando, tirando as empresas que não fazem parte, empresas pequenas que não fazem parte, as grandes empresas, então banco, telefonia, TV a cabo, lojas americanas e uma série de outras, todas essas têm cadastro lá, e você consegue resolver os seus problemas com isso. Então, aqui o decreto 7962/2013, ele busca regulamentar alguma dessas situações. Eu acredito que é aquilo que a gente chama de propaganda direcionada, né? Então, o Google e outras páginas de pesquisa, né, recebem ou ganham até para poder direcionar essas propagandas e o consumidor para que possa estar enxergando isso aí. Não sei você, mas várias vezes eu abro aqui o meu computador e vem na minha tela alguns tipos de produtos que eu talvez tivesse interesse, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho, que seria a captação desses dados do interesse do navegador, né, do consumidor. Então, se eu entro e procuro bastante por carros, evidentemente que eu tenho interesse em carros. Então, se o site, quando eu pesquiso o Google, por exemplo, quando eu entrar nele, ele me mostrar, né, ele já capturou as minhas informações, né, ele sabe se eu estou procurando um carro novo, um carro usado, ele sabe se eu estou procurando um carro de motor potente ou de motor mais fraco, econômico, não sei. Por quê? Todas essas informações, elas conseguem ser adquiridas e, como é que chama? Arquivadas, que daí começa o problema, entendeu? E, com isso, alguém pode tirar proveito, concorda? Porque se alguém souber que o meu perfil, eu gosto de olhar carros, entendeu? Se todo dia ficar me mandando ali um site que está aparecendo carros à venda. Exatamente. Isso aí é o que eles chamam de captura de cookies, entendeu? Eu já vou até falar que tem duas situações: a situação autorizada e a situação não autorizada. A situação autorizada é aquela que, quando você clica no site, ele abre a abinha e te pergunta: posso colher os seus dados? Então, acho que eu até falei isso na outra aula. Eu vi a página como é que chama? Da Audi, eu queria entrar para ver um lançamento lá do carro deles. Para você poder ver o lançamento do carro deles, você tinha que autorizar a captação do que eles chamam de cookies, que são os seus dados. Como assim seus dados? A sua preferência. Então, veja, nesse caso era um caso de pedido de autorização para poder pegar os meus dados. Outros sites não fazem esse pedido, seria a captação somente por onde eu naveguei, que normalmente é isso aí que você está me dizendo que eu já vi acontecer. Então, eu entro lá para procurar, por exemplo, sei lá, celular. No outro dia, a hora que eu abro o Google, vem todas aquelas reportagens, aquelas ofertas de celular. Essa aí é uma captação que não foi, talvez, permitida. Ah, mas por que tem sites que isso é possível e outros que não é possível? Se você está num site de pesquisa, então, na verdade, ele é como se ele não estivesse capturando cookies, é como se ele estivesse voltando e olhando onde você pesquisou. Infelizmente, no Brasil, nós não temos proibição quanto a isso. Agora, se eu capturar os cookies, que seriam informações específicas do Juliano, né? Ah, o Juliano quer comprar um carro 0 quilômetro do motor, sei lá, 2.0 da marca Honda. Opa, se é uma informação específica, então é cookies que deveria ter tido a autorização dele. Então, é uma discussão muito grande aqui no Brasil, por isso que precisamos de uma regulamentação um pouco melhor. O decreto 7962, ele trouxe algumas coisas aqui que eu já deixo até ir falando, porque senão a gente fala e não... Exato, ele aceita os benditos termos de uso. Vocês leem os termos de uso? Ninguém lê. Por que ninguém lê? Porque não dá tempo, só tem um quadradinho ali para você marcar sim ou não. Mas para aqueles que querem tomar o cuidado, você sabe, você está na frente do computador, você tem todo o tempo do mundo para ler as informações. Agora eu te pergunto, você consegue discutir esses termos de uso? Falar, olha,
eu só assino se tirar a cláusula número tal, você não consegue. Mas nós temos aqui uma situação dentro do direito do consumidor de que, se houver ali uma abusividade, uma cláusula que está ferindo direitos que não deveria ferir, não é direitos disponível, é direito indisponível. O Código de Defesa do Consumidor vai ser invocado e essa cláusula vai ser anulada. Agora eu lhe pergunto, quantas vezes você fez isso? Quantas vezes aí na contratação eletrônica você levou adiante essa discussão do direito, se eu posso anular, não posso anular, se eu vou devolver, se eu vou não devolver? Então, tem algumas coisas que são pilares aqui no direito brasileiro. Por exemplo, princípio da vulnerabilidade, princípio da boa-fé. Todos esses princípios, eles têm que ser levados em conta quando nós estamos fazendo uma compra no e-commerce, uma compra virtual. Por quê? Boa-fé, o que é boa-fé? Boa-fé é imaginar que o fornecedor está mostrando ali uma caneta BIC, e como eu conheço uma caneta BIC, quando eu receber, né, desde que digamos que ela não seja da marca BIC, mas ela fosse parecida, eu quero receber o produto que eu estou enxergando, isso é boa fé. Aí chega aqui, a caneta não é nada daquilo, a caneta tem outras especificações. Então, é nessa seara que eu quero começar a mostrar para vocês de que a questão da captura aí dos cookies, a questão da publicidade indicada, a questão do marketing dirigido, né? Não adianta você mostrar para mim, por exemplo, deixa eu ver uma coisa que eu não me interesso. Nossa, hoje, com essa quarentena, a gente assiste tanta coisa, né? Se interessamos por tanta coisa, mas imóvel, sei lá, não quero comprar imóvel nenhum. Digamos que adianta ficar me mandando notícias de imóveis na planta, imóvel mais barato, imóvel para alugar, imóvel para permutar. Eu não quero comprar imóvel, entendeu? Então, são algumas situações que acabam sendo direcionadas aqui de forma eletrônica, de forma virtual. E é isso aqui. Eu concordo, Bruno. O Instagram, o Facebook também, mas não desgosto disso. Não é como uma questão de desgostar, é uma questão que, assim, pensando juridicamente, na questão do consumismo, da sociedade de massa, muitas vezes essas mensagens publicitárias que são mandadas para a gente, elas acabam fazendo com que a gente compre produtos, adquira serviços de que a gente não compraria se essa mensagem não viesse. Entendeu? Então, é nesse sentido que a legislação do e-commerce, a legislação do direito do consumidor, os advogados dessa área, é verdade, isso eu concordo. Mas a gente também tem sites que já, por exemplo, produtos, você consegue buscar lá no Buscapé, procurar qual é a loja que está vendendo o produto mais barato. Lá você consegue cadastrar até como é que chama lá? O valor mínimo, que se o produto chegar, você quer receber uma informação. Tudo isso, gente, está relacionado com o direito eletrônico. Então, olha que interessante. Então, hoje eu posso estar querendo comprar uma televisão. Eu vou lá e cadastro lá que eu quero comprar uma TV de 42 polegadas, uma Smart TV. E talvez, né, amanhã eu não queira mais comprar porque aconteceu um problema, eu não tenho mais o dinheiro, eu não quero me endividar. Mas o site ficou com a informação. E ele vai ficar me mandando esses produtos, essas lojas. E quer dizer, no Brasil, nós todos somos consumistas. Então, quando eu estou dizendo nós todos, porque infelizmente nós vivemos inseridos nessa sociedade, e até aqueles mais, né, você pega lá pelo seu avô, pelo seu pai, pelos mais idosos, que talvez esses não, por estarem um pouquinho mais longe aqui da internet e da televisão, mas aqueles que estão mais próximos também têm vontade de consumir, né? Eu conheço idosos aí de 70, 80 anos que têm smartphone e navegam aí no YouTube, uma série de coisas. É uma questão de conhecimento. E pensando nessas pessoas, pensando no vulnerável, nós precisamos ter leis que amparem e que cuidem aqui dessa negociação eletrônica, que na maioria dos casos o contrato é feito de forma virtual. Então, eu anoto ali para vocês de que quando a gente está fazendo uma compra virtual, muitas vezes o fornecedor não está mostrando a cara dele, concorda? Você está comprando ali por um site, então você não sabe quem é ali do outro lado, mas é um site confiável. Quem já teve problemas, normalmente sabe do que eu estou falando. Há uns 5 anos atrás, eu comprei essa questão de mandar publicidade, entendeu? Eu não sei o porquê, eu estava olhando o preço de cueca, entendeu? E depois apareceu para mim esse cookies, essa informação aí de que tinha um kit lá, na época eu estava procurando cuecas da marca Calvin Klein, apareceu lá um kit de cuecas da Calvin Klein, 10 cuecas por R$160.
Veja, saía R$16 cada uma. Naquela época, o preço de uma cueca da Calvin Klein era R$20, R$22. Se eu tivesse entrado no site da Calvin ou no site de qualquer outra marca séria e comprado, você vai dizer, mas você vai pagar aí R$40, R$50 a mais. Tudo bem, eu iria pagar, mas eu iria receber o produto. O que acontece? Comprei daquele site que eu nem enxerguei direito onde era, porque era um cookie, né? Era uma janelinha que abriu ali para mim. O que acontece? Até hoje eu não recebi a cueca. Ah, o que você fez? Na época eu já era professor, eu peguei esse caso para a gente fazer um case. Falei, peguei lá meus alunos de direito consumidor da parte prática, falei, vamos entrar com a ação, né? Aí montaram a petição, veja, o valor era R$160. O que acontece? Era uma empresa, tinha um CNPJ lá no Rio Grande do Sul. A empresa não existia, gente. A gente conseguiu até que o oficial de justiça, né, por meio de carta precatória, fosse lá, cientificasse, tirasse foto, que é um barracão, fechado. Então, o que acontece? Quem perdeu? Eu. Ah, mas foi só R$160. Então, foram R$160. Mas imagine quantas pessoas não compraram esse famoso kit de cueca e não recebeu o valor. Então, é nesse sentido que nós precisamos ter uma legislação que ampare o consumidor e que não permita, né, que tente não permitir esse tipo de negociação, esse tipo de, no meu ponto de vista, esse tipo de crime, tá? Que para mim seria um estelionato, né? Por que um estelionato? Porque você pegou o meu dinheiro, eu fui induzido a comprar isso aí. Você vai dizer, mas você está se chamando de inocente? É o que eu estou dizendo. Nós precisamos ter leis que regulamentem essa questão das propagandas, essa questão do comércio eletrônico, né? Por que como é que chama aquele outro site? O Mercado Pago. Por que o Mercado Pago hoje é um dos sites aqui mais, né, pelo menos a nível aqui de Brasil, que tem a maior confiabilidade? Porque se o produto não chegar ou chegar com problema, o Mercado Pago garante devolução do seu valor. Entende? Então, isso traz confiabilidade. Eu não sei se vou falar besteira, se falar besteira alguém me corrija. Aquele site que outro dia eu estava lendo uma reportagem sobre ele, do Alibaba, que acho que é, sei lá de onde que é. Ele garante, se você faz compras direto da China, né, tudo bem que agora com o Covid-19, não sei nem como é que estão as entregas, mas pode demorar até 40, 60, 2 meses para chegar. Só que se não chegar, ele devolve o seu dinheiro. Então, o que o consumidor pensa? Eu estou tranquilo, porque eu posso comprar. Eu compro várias coisas no Mercado Livre, e algumas não dão certo, viu? Outro dia mesmo eu fiz uma compra de eu nem precisava. Fiz a compra de como é que chama aquilo? Um frigobar daquele da Brastemp Retro, que aparecia estar sendo vendido por R$600. Ele custa 1.000 e pouco. Comprei, passei meu cartão de crédito, depois descobri o quê? Que era mentira. Sabe por quê? Porque não existe, ninguém vai vender um produto novo de 1.000 e pouco por 600. Entrei em contato com o fornecedor lá, ele disse que não, que era um lote, que tinha comprado uma loja que tinha fechado. Fiquei com medo, passou lá os 10 dias, fiquei com medo, fiz o quê? Cancelei a compra, o dinheiro foi estornado, o crédito, o meu limite foi estornado no meu cartão de crédito. Mas por que isso foi possível? Porque foi feito pelo Mercado Pago. Então, isso traz o quê? Segurança numa negociação eletrônica. É esse tipo de segurança, é esse tipo de legislação que eu estou dizendo que nós precisamos melhorar aqui no Brasil. Então, aqui eu faço a indicação do Cavalieri Filho, ele é um doutrinador, um estudioso da área, ele discute de que existe sim a possibilidade do dano material e do dano moral nessas relações de consumo. Eu não preciso nem falar para você, que você já deve estar imaginando, se eu advogo 90%, 95% nessa questão de direito do consumidor, a maioria dos meus clientes são compras o quê? Eletrônicas. E você acha que a gente discute o quê? A gente discute tanto a parte material quanto a parte moral. Quando eu digo a parte moral, a indenização por danos morais. Você vai dizer, mas espera lá, só porque eu fiz uma compra eletrônica que não chegou, eu tenho direito a um dano moral? Depende. Depende, ó, nós estamos aí, é que agora é um período de exceção, tá? Esqueça essa questão do Covid-19, pensando aqui em prazo de entrega. Mas vamos pensar antes do Covid. Eu já tive ações no escritório de que a pessoa comprou um presente para uma outra pessoa, para o pai, para a mãe, tipo assim, comprou com 60 dias de antecedência, o site dizia que era, sei lá, 10 dias úteis, 15 dias úteis, às vezes a pessoa pagou até o frete diferenciado, e o produto nunca chegou, ou chegou muito depois do que a data. Já tive ações nesse sentido, e que conseguimos a procedência de 2, de 3, de 4 mil reais de indenização por danos morais. Ah, mas por quê? Porque o produto foi comprado
por um meio eletrônico, foi assinado um contrato eletrônico, eu paguei um frete diferenciado e tinha que chegar na data, ou, né, ainda que chegasse um pouquinho depois, mas não dá para chegar a 60 dias. Então, agora não, porque é o período do Covid-19, mas em outras datas, eu já tive um caso como esse, a pessoa comprou um presente para a mãe dela, comprou um mês antes, o site dizia que era entregável em 6 dias úteis, não chegou até o dia do Dia das Mães, conseguimos fazer toda essa prova em juízo, ganhou, não ganhou muito, acho que foi R$ 2.000. Então, essas circunstâncias, elas servem para nos apontar que, pera lá, eu sou fornecedor ou eu sou consumidor? Dependendo de quem eu sou, eu tenho que ter uma preocupação. Se eu sou fornecedor, eu tenho que ter uma preocupação com essas compras eletrônicas, por quê? Porque eu posso ser demandado. Você vai dizer, mas eles não sabem disso? Claro que eles sabem, eles trabalham com esse risco calculado já. Site da loja, eu compro muita coisa no site da loja americana. Eu nunca tive problema com as lojas americanas. Inclusive, olha que interessante, semana passada eu comprei um ar-condicionado aqui para o condomínio e eu não li direito a especificação. O ar era trifásico 380 volts. Eu só olhei o negócio do trifásico, não vi o negócio que estava escrito 380 volts. Assim que eu comprei, mandei o print para o cara que ia instalar. O cara falou assim para mim, ó, 380 volts não dá, doutor. Isso aqui tem que puxar a fiação lá do poste. Eu falei, vixe, e agora o que eu faço? Tinha acabado de comprar, gente. Posso cancelar? Pela contratação eletrônica, eu tenho 7 dias para efetivar o cancelamento. Só que a regra geral é que eu teria que esperar chegar o produto. Agora, por que eu vou deixar mandar um ar-condicionado, era um cassete? Para que eu vou deixar o fornecedor me mandar um cassete que eu já sei que eu não quero? Eu rapidamente entrei em contato ali tinha um número de saque no site da Americana, cliquei, indiquei ali qual era a compra que eu tinha feito, e eles me davam a possibilidade, sabia, tinha três opções, eu quero cancelar porque eu comprei errado, eu quero cancelar porque é o produto errado, eu quero cancelar porque eu me arrependi. E na opção, eu falei, eu não vou mentir, eu vou fazer a opção correta, preciso resolver. Eu comprei o produto errado, cliquei nisso. E fiquei clicando lá até que deu certo, porque, né, nessas coisas, normalmente, eles não querem que você faça o cancelamento. No outro dia, uma pessoa, penso eu que, né, porque tinha ali os meus dados, entrou em contato via WhatsApp, perguntando para mim o porquê que eu queria, o que eu tinha comprado errado do produto, se eu queria realmente o cancelamento da compra, ou se havia a possibilidade da troca daquele produto. Eu disse, olha, eu comprei errado, eu não quero um ar dos 380 volts, porque eu não consigo instalar isso. No site, tinha o de 220, a diferença era R$ 700. Daí a moça falou para mim, ó, o senhor não quer trocar? Eu falei, olha, eu não quero trocar porque o de R$ 700 mais caro, eu não tenho interesse. Ela falou, não, mas se a gente permutasse dela foi lá olhar por R$ 60. Não, R$ 60 eu tenho interesse. Então, veja, de forma virtual, eu fiz uma compra eletrônica, detectei um problema eletrônico, entrei em contato de forma eletrônica, veja, não falei com ninguém, foi tudo WhatsApp. Ela resolveu o meu problema e ela disse assim, ó, no site americano vai ficar constando que o senhor comprou um aparelho 380 volts, mas o senhor verifique a nota quando o senhor receber, que vai estar constando que o aparelho é 220 volts. E assim foi. Veja, é um exemplo boçal de que o fornecedor, pensando aqui no e-commerce, pensando nos problemas de frete, devolução e outras coisas, bastou um operador entrar em contato comigo via WhatsApp. Veja, então ele não conversou comigo sozinho, mais barato por todo mundo, por resolver. E veja, e manteve a venda. Então, eu estou olhando isso pelo lado agora do fornecedor. Vamos olhar pelo meu lado? Pelo meu lado como consumidor, gente, assim que eu tive a notícia que eu comprei o negócio com a voltagem errada, eu fiquei desesperado. Desesperado por quê? Tinha perdido lá do limite do meu cartão quase R$ 7.000, né? E, quer dizer, era uma questão do condomínio, mas se eu estou fazendo besteira, sou eu que vou ter que arcar com as minhas besteiras. Fiquei pensando, nossa, que trabalheira, vou ter que receber esse aparelho, né? A porteira vai receber, normalmente, né? Ela não me avisa que está chegando, me avisa só depois que já recebeu, né? Eu vou ter que entrar no saque, fazer o pedido de devolução e tudo mais. Então, o e-commerce, ele tem as vantagens e as desvantagens. O que eu quero discutir com vocês é que, graças à legislação, ao direito do consumidor e ao decreto-lei ali de 2013, que regulamentou algumas coisas, como, por exemplo, essa devolução. Qual devolução?
o decreto regulamentou que, em havendo a necessidade de haver a devolução de produtos adquiridos pela internet, todo o custo é por conta do fornecedor. Então, imaginem vocês quanto custa um frete. Eu já havia pago o frete, né? Acho que foi R$ 89 o frete desse ar-condicionado. Só que no caso de cancelamento, o frete é me ressarcido na íntegra. Então, imagine o prejuízo do fornecedor ficar mandando os produtos para as pessoas por aí. Tudo bem que um ar-condicionado eu não ia desembalar, mas se fosse um outro produto, como eu dei o exemplo da lava-roupa, se eu tiro ela da caixa, ligo ela na tomada, ligo ela ali no ponto d'água, coloco roupa para lavar e depois, não gostei, posso devolver? Claro que eu posso devolver. Não está escrito que eu só posso devolver produtos frete reverso. É essa discussão de que os fornecedores gostariam de que no decreto de 2013 fosse inserido aqui no Brasil. Na União Europeia, nós temos produtos que não há devolução, como eu já falei acho que na outra aula. Produtos de natureza íntima, cueca, calcinha, sutiã, produtos de que você pode utilizar ele a primeira vez como um antivírus, um link de um filme, link de uma música. Não tem devolução. Comprou, tá assim, acabou. Aqui no Brasil, nós não temos essa proibição. Então, essa questão aqui do prazo de reflexão, do prazo de arrependimento, aqui no direito brasileiro, a gente se vale do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que, né, questões controversas após a promulgação do decreto-lei. Então, seria exatamente isso aqui que a gente está falando, o direito ao arrependimento. Por que o direito ao arrependimento? O fornecedor, ele conhece os produtos, vai dizer, ele não conhece, não fica especificando. Deveria conhecer, pela presunção de que ele, pelo menos financeiramente, né, e tecnicamente, nós somos vulneráveis perto dele, então, já que ele conhece o produto, ele tem que tomar cautela de especificar, indicar para nós, consumidores, o que é que ele está vendendo. Vocês já viram que algumas marcas estão fazendo vídeos dos produtos no site? Né? Você vai comprar, eu vi isso que eu estava procurando uma máquina de lavar roupa. E eu vi que tinha vários vídeos, então eu consegui olhar, assistir, qual era a eficiência dela. Eu, por exemplo, tinha uma particularidade, eu não vou comprar uma máquina de lavar roupa que não tenha a função lavar tênis. Vai dizer, cada coisa. Eu sou consumidor, eu posso comprar aquilo que eu tenho vontade. E uma das únicas máquinas, pelo menos a que eu estava olhando lá do mercado que oferece, isso é a Electrolux. Então, eu já sei. Então, por exemplo, a Brastemp, eu não vou comprar. Por quê? Porque não tem função que lava tênis. Então, entendem? Mas como é que você viu isso? Eu vi isso através do vídeo. Eu vi isso através da foto lá indicativa do painel dela. Mas se eu não tivesse tomado essa cautela, se eu tivesse comprado uma Brastemp e chegou aqui na sua casa, chegou, eu podia até tentar lavar o tênis em outra função, se eu não gostasse, eu tenho direito ao arrependimento. Por quê? Porque eu sou a parte mais fraca da relação de consumo. Você vai dizer, mas isso é injusto para o fornecedor. Lembrando que as vendas pelo e-commerce, se a pessoa normalmente ela não tem a estrutura, né, estrutura física, porque eu estou te mostrando por meio de um site, você não tem a despesa dessa estrutura física, por exemplo, luz, condomínio, IPTU, você não tem, por exemplo, pense quantos empregados tem aqui na Lojas Americanas física, ali na Avenida Brasil, esquina com São Paulo. Vários, né? Tem que trabalhar com a limpeza, uma série de outras coisas. www.americanas.com.br é muito mais, nesse ponto de vista, é muito mais econômico. Então, por isso que esses custos da devolução, o próprio produto que vai ser desvalorizado por ser um produto que já foi desembalado, ainda assim, tudo isso entra na conta do fornecedor e ainda assim vale a pena muito o mercado virtual. Eu esqueci, eu não vou ter esse número de ter posto aqui no slide para vocês, mas agora no período de quarentena, parece que as compras virtuais aumentaram 40%, 50%, uma coisa assim. É bastante, gente. Claro que é bastante. Você vai dizer, eu não mudei minha vida, eu continuo comprando as mesmas coisas que eu comprava, ou seja, nada. Mas muita gente está em casa e está com vontade de comprar, está com vontade de consumir. Então, essa questão do consumir, quando eu estou falando aqui no direito ao arrependimento, o CDC em 1990, eu concordo, Pedro. O Código de Defesa do Consumidor em 1990, quando escreveu lá o artigo 49, que trata do direito ao arrependimento, ele não estava pensando na internet, até porque não existia internet no Brasil. Ele estava pensando, como eu coloco aí para você ver, naqueles catálogos ou até nas vendas por telefone. Qual catálogo, Juliana? Vocês vão lembrar da mãe de vocês aí, a revistinha da Avon, a revistinha da Natura, a revistinha, eu tenho até uma ação lá no escritório, a revistinha da Hermes, que faliu no Brasil, infelizmente.
Ah, mas por que a Hermes faliu? Acredito eu pelo e-commerce, não é? Hoje as pessoas, né, você tem amplitude para comprar, sei lá, um Tupperware, um outro produto que a Hermes vendia, você pode comprar de qualquer loja. Americana, Colombo, a Wish, o Alibaba. Olhe quantos lugares você tem que comprar e quantos concorrentes que a Hermes tem. Então, infelizmente, as empresas, os empresários que não se organizaram a título econômico ou a título do e-commerce, dançaram. Então, o Código de Defesa do Consumidor, lá em 1990, estava pensando na venda por revistinha, na venda fora do estabelecimento, e que, por ser um código principiológico, hoje a gente consegue aplicar na íntegra aqui nas questões das vendas pela internet. Então, o decreto 7962, ele diz, ó, que esse dever de informação, informar o consumidor de forma clara, de forma ostensiva, né, sobre o produto, sobre a prestação de serviço, é um dever regulamentado pelo esse decreto de 2013. Agora, também fico consolar que a devolução, o cancelamento, ou qualquer outra coisa, deve ser feito pelo mesmo meio, ou pelo menos deve ser disponível pelo mesmo meio que você fez a compra. Eu falo isso porque, como eu compro algumas coisas sim, e quando eu tenho problema, eu devolvo mesmo. Então, o que acontece? Lá, 3, 4 anos atrás, era mais difícil você encontrar o caminho no site para efetuar a devolução. Hoje, como nós temos consumidor.gov, nós temos advogados especializados que estão entrando com ações, sim, né, para clientes, discutindo esse vício na prestação de serviço e ganhando indenização por danos morais. Hoje, essas empresas, esses fornecedores têm se organizado e têm colocado de modo mais clara e simplória a ferramenta, o mecanismo para você fazer aí o cancelamento ou a devolução da sua compra. Foi o que aconteceu ali naquele exemplo que eu dei do ar-condicionado da semana passada. Não vou mentir, fiquei satisfeito. Quando eu digo fiquei satisfeito, a mesma simplicidade que eu tive para fazer a compra, eu tive para ou cancelar, ou para, no meu caso, fazer a troca ali da voltagem do produto. Então, estou compartilhando uma opinião pessoal minha. Quando você está exercendo esse direito ao arrependimento, junto com o seu contrato principal. Qual o contrato principal? A compra e venda. No caso lá, comprei o ar. O contrato acessório, ele vai junto. Como assim o contrato acessório? O frete, gente. Então, se eu estou me arrependendo da compra, o frete, infelizmente, também estou me arrependendo e o fornecedor vai ter que me ressarcir. Então, é este o ponto de discussão por parte dos fornecedores brasileiros, que eles querem uma alteração legislativa e de que o frete fosse ônus do consumidor. Aí você pode estar imaginando, mas eu acho justo isso. Gente, eu não acho muito justo não, sabe por quê? Porque em razão ali de ficar abrindo as janelinhas para mim, uma série de outras coisas que o e-commerce consegue fazer na cabeça do consumidor, veja, é muito mais fácil você me mostrar uma janelinha aqui quando eu vou abrir o Instagram e me causar vontade de comprar alguma coisa, do que você colocar um outdoor ali em frente à loja Americanas, concorda? Eu não ando a pé ali, não vou ver. Então, consegue enxergar o tamanho da amplitude que o e-commerce ou que o marketing, né, digital consegue criar aqui para o direito? Eu concordo, Rafael. Eu prefiro, olha, 1000 vezes comprar uma coisa pela internet do que numa loja física. Por quê? Numa loja física, o vendedor vem igual um grude atrás de você e que te deixa maluco, mente, faz um monte de coisas e que, se você comprar na loja física, não tem direito a arrependimento, sabia? Mas eu vou lá trocar. A loja troca se o cara te prometeu ou se a loja for boazinha. Eu não gosto de ninguém na minha cola. Então, na compra virtual, eu consigo entrar. O que eu faço? Eu copio o link do produto, jogo no YouTube. Às vezes eu olho no Reclame Aqui e vou dizer uma coisa para vocês. Exatamente. Na compra virtual, a gente normalmente não, a gente não tem ninguém enchendo o saco da gente. Então, você consegue pesquisar se o produto é bom. Vou até compartilhar uma experiência. Normalmente, quando o produto está com preço muito abaixo assim, do que era, faça uma pesquisa no YouTube ou em outro site que normalmente está para ser lançado uma versão ou um modelo mais novo. A máquina, estou falando isso porque a máquina de lavar que eu queria comprar, que eu já estava convencido, já quase tinha comprado a que eu queria,
eu descobri que a Electrolux está lançando um modelo novo, e olha que interessante, tem até a ver com o tema da nossa aula. A Electrolux está lançando um modelo novo que chama Smart, não é Smart alguma coisa, que a máquina é ligada à internet. Você tem um aplicativo que você baixa no seu celular e você consegue fazer a mudança ali dos programas de lavagem com o seu celular. Olha que coisa. Evidentemente, a máquina custa, acho que quase R$ 500 mais cara do que o mesmo, né, a mesma especificação que eu estava comprando. Claro que elas tem um painel cinza lá bem bonito, mas agora eu fiquei na dúvida. Quando eu digo fiquei na dúvida, eu não sei se eu compro a modelo anterior, mais barata, que, né, me agrada mais no meu bolso, ou se eu compro um modelo novo, tecnológico, com acesso à internet. E por que eu descobri isso? Porque eu sou um consumidor virtual, entrei no site da Electrolux, busquei no YouTube e descobri que tem um modelo novo. Nas lojas físicas nem chegou ainda esse modelo novo. Então, vejam que as compras... E se eu tivesse comprado o modelo anterior e tivesse descoberto depois? Veja, no prazo de 7 dias, de acordo com o artigo 49 do CDC, eu posso fazer a devolução sem justificar o motivo, gente. Então, isso é muito importante. Para você, consumidor, muito importante. Então, vou até, mais para frente ali vai estar escrito, e assim, vou até dar uma dica, que é uma dica, é aquela do, como é que chama? Presente de grego. Quando eu digo presente de grego é para o fornecedor. Quando você adquire um produto e que ele vem com... Não é bem aqui a nossa aula, que isso aqui é direito do consumidor, mas tudo bem, vou explicar rapidinho. Quando você adquire um produto e o produto vem com um defeito, mas que seja um defeito, não, um vício, né? Um vício é um probleminha, desde que não seja um vício gigantesco, né? Então, comprei lá um celular, o celular não, sei lá, não escuto direito. Se eu fizer a reclamação dentro dos 7 dias de que o celular, ele não escuto ele direito, ele não vai ser trocado, gente, ele vai para assistência técnica. Agora, se eu estou no prazo de 7 dias, o que é mais fácil para mim como consumidor? Eu devolvo. Você vai dizer, mas o fornecedor vai descobrir que... Veja, ele só pode me responsabilizar de alguma coisa se for culpa exclusiva do consumidor. Então, abriu o celular caiu no chão e quebrou a tela. Aí não dá para devolver, né, meu amigo? Porque daí você, infelizmente, causou um dano ao objeto. Agora, se você comprou um produto e ele possui um vício oculto ali, uma coisa que não seja você que tenha causado, no meu ponto de vista como consumidor, é mais fácil efetuar a devolução dentro dos 7 dias. Pedro está dizendo que no Mercado Livre são 30 dias para efetuar a devolução de mercadorias. Pedro, isso aí eu nem tinha observado. Eu tive uma experiência muito positiva, acho que eu até falei na aula passada com o Mercado Livre, que eu comprei uma cuba para pia, né, pia de cozinha, uma cuba inox, e paguei 50% mais barato do que era na loja que eu tinha ido ver. Eu queria comprar de uma marca específica, custava 400 e poucos reais aqui na loja de Maringá, comprei pelo Mercado Livre por R$209 já com o frete. Quando a cuba chegou, acho que por essa questão aí do coronavírus, ela vem embalada, né? Ela não era falsificada, era original da marca que eu queria, mas eu tenho a impressão que a transportadora transportou ela como pensando que ela era tijolo. Por quê? A caixa estava amassada. E não é amassadinha, não, estava bem amassada. Foi só questão de eu abrir, eu já vi que a cuba estava amassada. O que eu fiz? Eu tirei uma foto, né? O meu aplicativo do Mercado Livre estava no meu celular, rapidamente consegui enviar a foto para o fornecedor e falei, a cuba chegou amassada. E agora? O que ele disse? O que você quer fazer? Você quer outra cuba, outro produto, ou você quer o cancelamento? Eu já estava meio desanimado, meio estressado com a história da cuba. Eu falei, eu quero o cancelamento. O que ele fez? Cancelou automaticamente, estornou no meu cartão de crédito o valor. O que ele fez com a cuba amassada? Seu Juliano, o senhor descarte a cuba. É óbvio que eu não vou usar a cuba na minha reforma, porque a cuba está amassada, mas eu dei a cuba para o porteiro ali do prédio. O que ele fez? Com a mão mesmo ele desamassou, não ficou perfeito, tá? Não ficou perfeito. Ficou ali com um sinal, até por isso que eu não ia colocar numa pedra para gastar dinheiro, mas ele vai usar a cuba na casa dele. Por que o Mercado Livre não veio buscar a cuba? Quanto custava esse frete? Estão vendo? O descarte, às vezes não, muitas vezes é mais barato. Então, isso aqui que a gente está conversando é do artigo 49. Aqui, eu vou falar rapidamente uma posição doutrinária da qual, particularmente, eu penso que o Fábio Ulloa vai na contramão.
O Fábio Ulloa é um doutrinador de direito empresarial. Eu uso ele lá nas minhas aulas de direito empresarial. O que ele discute nesse caso das compras online? O Fábio Ulloa, ele discute que o estabelecimento empresarial ele pode ser físico ou virtual. Físico é o da loja ali, por exemplo, da Americana, aqui da esquina da São Paulo com a Avenida Brasil. Estabelecimento físico. E estabelecimento virtual seria o www.americanas.com.br. O que o Fábio Ulloa Coelho discute? Então, quando você compra o produto ali na loja das Americanas física, você não tem direito à devolução. Por quê? Comprei no estabelecimento. Então, não se aplica o artigo 49 do CDC, direito ao arrependimento. Ele discute, no meu ponto de vista, na contramão do direito do consumidor, mas ele está defendendo o direito empresarial. Quando você compra o produto no www.americanas.com.br, o Fábio Ulloa discute que esse estabelecimento é um estabelecimento virtual e você está fazendo uma compra virtual. Então, se o estabelecimento é virtual e você está fazendo uma compra virtual, você está comprando no mesmo estabelecimento do empresário. Então, por isso, não deveria aplicar o artigo 49 e não deveria devolver nada. Por sorte nossa, não é o direito empresarial que prevalece. O que prevalece é o direito do consumidor e que entende que essa compra você não conseguiu. Eu brinco com meus alunos, não pegou, não apalpou, não cheirou, é uma compra que não foi feita aqui, e, né, que eu não pude pegar esse produto, não pude ver e por isso posso devolver. Por que razão vocês acham que as concessionárias mantêm carros para você fazer test drive? Para você poder ver o produto, para você poder andar, para poder... Você vai dizer, mas é para causar vontade de comprar. Claro, mas também é tentando se eximir dessa discussão da possibilidade da devolução. É claro que lá eles tomam muito cuidado, né? Então, não é um mero ar-condicionado, não é um mero celular que você está comprando, por ser um carro, eles tomam bastante cuidado e acho bem... Não conheço nenhum caso ainda de devolução por arrependimento de veículo, tá? Conheço devolução por outros problemas, por arrependimento ainda não conheço. Essa discussão que eu estava falando aqui para vocês seria dos vícios, né? Seria o artigo 18, 19 e 20 do CDC, e que se você fizer ali a reclamação por vício, o produto vai ter que ir para assistência técnica, não há devolução, a menos que o fornecedor tenha prometido a devolução se você não gostasse. E esse slide longo, depois vocês dão uma olhadinha, é uma discussão aqui da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico, dessa questão aqui do usou e não gostou. Então, isso aqui eu vou postar para vocês. Aqui nesse outro slide, eu estou falando da questão do custo, da devolução, frete e outras coisas nesse sentido. A principal reclamação dos fornecedores são esses custos de frete, de embalagem, e que o consumidor, às vezes, usa o produto 1 ou 2 dias e depois quer devolver. Então, isso aí tudo é prejuízo, é isso que eles querem, gostariam que fosse diferente aqui no Brasil, mas, por enquanto, não é. Por enquanto, quem está sendo protegido é o consumidor. Aqui eu mostro uma outra discussão para vocês, que é a questão de que nós, consumidores, quando efetuamos esse cancelamento da compra, a gente quer que o dinheiro volte. Eu tenho várias pessoas me perguntando isso. A gente quer que o dinheiro volte rapidamente para a nossa conta. Então, cuidado. Se a compra é feita pelo cartão de crédito, o dever do fornecedor é efetuar o cancelamento e fazer a informação por cartão de crédito. A partir do momento que ele fez o cancelamento e a informação para o cartão de crédito, o prazo de devolução de estorno para você não é mais dele, gente. É do cartão de crédito. Isso gera uma briga do caramba. Querem ver uma outra briga? Não, mas eu não comprei no cartão, professor. Eu comprei pelo boleto. Efetuei o pagamento do boleto. Eu compro várias coisas por boleto. Comprei o boleto e agora eu quero cancelar. O boleto é um pouquinho mais complicado por fornecedor, por quê? O dinheiro já entrou na conta dele. Então, ele tem que fazer um TED. Normalmente, eles fazem eles não fazem TED, eles fazem ordem de pagamento ao portador. Já vi uns, né? Você indica a agência onde você tem conta, eles mandam uma ordem de pagamento para você ir lá no caixa retirar. Eu já tive umas 2 ou 3 ações lá no escritório de que essa ordem de pagamento não chegava. O consumidor cansou de esperar. Quando ele cansou, não é um dia, tá? Eu tive um caso de 2 meses. Estorno sempre é problema. Sempre é problema. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você se documentar, isso aí vai chegar se você não conseguir resolver até pelo consumidor.gov, isso aí vai chegar uma ação na justiça e
Se passar, né, você pode fazer sozinho, pode contratar outro advogado, mas estou falando, se passar por mim lá no escritório, a gente vai tentar fazer a prova do dano moral. Hoje está muito difícil, ainda mais numa situação dessa de pandemia. Vocês imaginem se o juiz vai querer dar dano moral por atraso aí numa entrega de uma compra. Acho difícil ele dar, embora o direito você possua, mas nós estamos vivendo um período de exceção. Se passarem por esse problema, façam a prova, gravem, filmem, façam a reclamação no consumidor.gov, porque pode ser que você venha precisar entrar na justiça, sim. Então, essa questão aqui da devolução do crédito, é isso que eu vou estar postando depois desses slides, você vai poder acompanhar e confirmar isso que eu estou falando. Então, se o site fez o cancelamento e a informação ao cartão de crédito, não dá para responsabilizar o site de venda. Agora, se for ordem de pagamento e o cara ficar demorando, o fornecedor ficar demorando, dá para ter a responsabilização? Sim, já tive casos nesse sentido. Vamos ver, isso aqui é o que a gente acabou de conversar, para a gente já encaminhando para a parte final, porque já são as 25, senão você não consegue fazer as questões, né? Aqui eu trago um dado que está até desatualizado, mas os fornecedores têm feito muito investimento na questão de segurança, porque quando ocorre fraudes, evidentemente, desde que não seja uma fraude muito, quando eu digo assim, que você seja muito inocente, a maioria das fraudes a gente responsabiliza, sim, o fornecedor. Acho que eu tenho aqui, ó, eu trago um julgado do TJ Paraná, TJ Rio de Janeiro, que não deu ganho de causa para o consumidor. Por quê? Porque, na verdade, o consumidor não seguiu as regras, não seguiu as explicações ali do site do fornecedor. E ele caiu num golpe e queria responsabilizar o fornecedor. Então, veja, se o fornecedor tem regras claras, se tem site que tem todas essas informações e você cai num golpe, olha, eu já tive casos no escritório da gente conseguir responsabilizar o fornecedor, sim, e já tive casos da gente não conseguir responsabilizar o fornecedor. Esses tempos atrás eu tive uma cliente que, mas também, quer dizer, a pessoa faz cada coisa que a gente não acredita. Ela queria fazer um empréstimo, estava precisando de dinheiro, estava com o nome sujo, e procurou no Google, procurou alguém que fazia empréstimo com nome sujo. E, obviamente, gente, primeiro quadradinho que ela clicou lá, né, parecia que era um banco, parecia, mas não era um falsário. Então, o que o cara fez? É um pilantra, já é um falsário antigo, entrou em contato, começou a conversar com ela via WhatsApp, e disse o quê? Olha, você tem que fazer um depósito aqui para a gente poder fazer o seu contrato. Gente, ela queria fazer um empréstimo de R$ 2.500. Nesse falatório, ela conseguiu dinheiro emprestado e depositou R$ 600 para o falsário. Acreditem se quiser. A pessoa queria um empréstimo de R$ 2.500, né? E para poder conseguir esse empréstimo, ela antecipou via WhatsApp, pegou os dados bancários lá e fez o depósito de R$ 600. Preciso contar para vocês que é golpe? Não preciso, né? O site lá que ela achava que tinha clicado é um site falso. A primeira bandeira ali do banco até parecia verdadeira, mas quando você entrava no site verdadeiro do banco, a primeira mensagem que o site dava era que não temos operadores que entram em contato com vocês via WhatsApp ou via telefone. Ou seja, eu tentei com ação, gente, naquele caso, eu fiquei com dó dela. Não ganhou. Por que não ganhou? Porque o fornecedor tomou cuidado de colocar quais são seus critérios de realização ali dos empréstimos. Não tem ninguém falando aí com você por WhatsApp. Então, ela perdeu os R$ 600. Fez boletim de ocorrência, fez tudo isso, mas, infelizmente, não ganhou. Aqui eu trago um outro julgado também desse sentido, ó, que os deveres da transparência e das relações, e que pode... Se você vier a provar que o fornecedor que foi, assim, omisso com as informações, você pode vir até anular essa cláusula, até conseguir anular o contrato. Mas é difícil. Ó, aquele outro ali, ó, direito consumidor, mercadoria adquirida via comércio eletrônico. Então, existe, sim, essa possibilidade de cancelamento, essa possibilidade de devolução. O que mais que a gente pode estar falando disso? Eu queria falar um pouquinho da responsabilidade. Esse aqui seria o último tema, são 11h30. Mas a gente já até antecipou um pouquinho, mas vamos ver o que a gente consegue falar disso aqui. No direito civil,
existem duas responsabilidades, a responsabilidade contratual e a extracontratual. A contratual é aquela que é feita por meio de um contrato, né? Então, quando eu estou fazendo uma compra aí num site, evidentemente que eu estou fazendo um contrato virtual de compra e venda. Isso existiria a responsabilidade aí civil, ainda que não fosse relação de consumo. A responsabilidade pelo artigo 186 é aquela que não há contrato nenhum. Então, é só para entender qual que não tem contrato nenhum, mas depois a gente puxa isso aqui lá para a questão do direito do consumidor. Aqui não há contrato nenhum quando alguém baixa no seu carro, isso não tem relação com a pessoa. Então, mas existe a relação ali ao direito à indenização. Então, isso aqui seria no direito civil. No direito do consumidor, aparece um pouquinho diferente. Por que aparece um pouquinho diferente? Nós não queremos saber se é responsabilidade contratual ou extracontratual. Nós vamos ter que provar apenas 3 requisitos. A existência ali do liame entre as partes, o dano e o nexo causal. Como assim, Juliano? Esse slide aqui está até melhor explicado. Ó. Eu tenho que provar que houve relação jurídica, então eu comprei aqui no site da Lojas Americanas, eu tenho que provar o dano. Qual é o dano que eu tive? Olha, eu comprei o presente aqui para o aniversário da minha mãe, comprei com 60 dias, aqui, ó, paguei o frete de, sei lá quantos reais para chegar com 5 dias, e passaram-se 60 dias, não chegou. Então, minha mãe ficou abalada, né? Mande lá, mandar um e-mail, uma cartinha para você, ou filme ela lá, sei lá, choramingando, cobrando o presente, para você poder fazer a prova do dano, e o nexo causal tem que ser o nexo entre o dano e a compra efetivada. Não é tão simples assim você conseguir um dano moral porque comprou um presente para sua mãe e ela não chegou. Nesse período de Covid-19, isso você pode tirar da cabeça, que não vai acontecer indenização. Mas antes, em casos específicos, a gente fazia a prova e a gente conseguia indenização de até 2, 3 mil reais. Esse slide aqui é bem importante. A responsabilidade civil no ambiente virtual, ela se permanece, ela é estendida, e ela deve ser cada vez mais buscada aqui pelo direito, que essa é a nossa preocupação. Aqui eu coloco mais um julgado, depois vocês olhem com calma, porque está muito, eu não consegui reduzir. Eu acho que tem aquela pergunta que pergunta quais são as leis que eu consigo aplicar aqui na questão das contratações eletrônicas, né? Então, assim, Constituição Federal a gente aplica em tudo, não é só aqui na questão eletrônica, mas não é o nosso alvo. O nosso alvo aqui seria o Código de Defesa do Consumidor, o Marco Civil da Internet e o decreto 7963, que regulamentou as compras do e-commerce. Então, aqui eu vou estar falando mais de marketing direcionado, website. Aquela questão da captura dos dados, ó, nós temos essa possibilidade de duas maneiras. Quando o opt-in, quando existe a emissão da permissão de quem vai ter os dados capturados, e o opt-out, quando não é capturado sem a sua permissão. Infelizmente, aqui no Brasil, né, ali eu faço até a exemplificação ali de quando tem a permissão e de quando não tem a permissão. Infelizmente, a legislação brasileira permite a captação de dados desde que haja o consentimento, se são dados específicos, mas dados de consumo, infelizmente, não há essa proibição. Quando eu digo dados de consumo, é sem identificação, entendeu? Que são essas janelinhas aí que você recebe. Então, infelizmente, mas a gente quer regulamentar, eu acho que precisa disso aqui, de uma outra maneira, porque em alguns casos tem se valido sim. Eu trago um julgado de 2019, que é uma responsabilização civil de dano moral por texto publicado num blog na internet. Nesse caso, deixa eu ver se foi mantido ou foi tirado. Nesse caso, não foi dado o direito à indenização, era uma discussão daquele caso ali da notícia do Paraguai, ó, do roubo ao caixa forte, entendeu? Então, uma pessoa que no Brasil se sentiu lesada e disse que entendia que estava sendo vinculado ao seu nome aquilo, mas como era uma notícia jornalística, gente, o juiz entendeu, eu não posso indenizar se você está vinculado a essa questão, é problema seu, não há dano moral aqui nesse sentido. Eu trago uma outra aqui, ó, que é uma obrigação de fazer com relação ao site do Google. Depois, na hora que eu postar, vocês quiserem ler, ó, de 2019 também, sobre a obrigação de retirar ou não. E para a gente fechar, que senão eu como todo o seu tempo aqui,
a questão como é que é, do Gilmar Mendes, né, ó, a decisão que condenou a Mônica Iose a indenizar ele a 30 mil reais, entendeu, por dano moral. Então, ela foi lá e fez um comentário, que ela fez uma pergunta, né, foi quando o Gilmar Mendes, ele deferiu o habeas corpus daquele médico do Asif, né, ali, ó, quer ver, tem algum lugar que deixa eu dar o nome certinho do cara, ali do Abdel Massif, quando o Gilmar Mendes deferiu o habeas corpus para ele sair da cadeia e cumprir ali, né, em regime na casa dele, o que acontece? A Mônica Iose foi lá e fez um comentário, fez uma pergunta. Será que o ministro era cúmplice ao crime ali de estupro do Massif, que havia cometido? Você veja, o cara não gostou. Ela, por ser uma pessoa conhecida, o que ele fez? Ele entrou com uma ação de indenização por dano moral pedindo 100 mil reais e, infelizmente, eu digo infelizmente porque eu acho que é um absurdo estar pensando numa maneira como essa, ela foi condenada a pagar 30 mil reais de dano moral ao seu Gilmar Mendes. Ela recorreu, não sei se já foi julgado, não precisava até dar uma olhadinha, mas com certeza deve ter sido mantida. Imaginem vocês nessa confusão de Moro, do ministro Alexandre de Moraes e do presidente, se todo esse pessoal eles fossem discutir dano moral um contra o outro, né? É uma situação bem complicada, e meu único conselho, sei que eu trago uma bibliografia para vocês, e meu conselho para vocês é de que não falem, né? Quando eu digo não falem, cuidado com o que vai falar nas redes sociais, cuidado com o que vai falar, com a opinião que vai expor, porque ainda que você não seja responsabilizado de forma direta, alguém pode fazer um print, isso aí pode te atrapalhar na relação de trabalho. Eu já disse para vocês, eu olho, quando eu vou fazer uma contratação no escritório, eu olho sim Facebook, Instagram da pessoa, se a pessoa posta sua festa, eu já olho com um lado negativo, que quer dizer, quem festa muito não tem, segunda-feira está cansado para trabalhar, aí você vai dizer, Juliano, mas isso aí é maldade sua. Não é, gente, a rede social é justamente, quem está lá está para ser visto. Mas, né, a gente escuta aquele comentário, a pessoa posta demais, para de seguir ela, bloqueia ela. Ninguém é obrigado a ver nada de ninguém, vocês estão entendendo? Então, assim, eu tenho meu espírito consumista. Eu tenho um tablet que eu deixo ali na minha sala de home, e no meu tablet tem instalado todos os aplicativos aí de compras online. Evidentemente que quando eu abro ali no tablet, está bombando informações e torpedos do Mercado Pago, da Americana, de mil coisas, mostrando 1000 ofertas para mim, coisas que eu nem quero mais. Mas, quer dizer, é uma opção minha. Mas eu permito, né, as indústrias ali, os fornecedores estão me perguntando se podem enviar as promoções para mim. Eu permito, mas eu permito naquele dispositivo, porque ali, quando eu abro, porque eu estou no meu horário de lazer, eu estou olhando o preço de coisas. Agora, a discussão dessa aula de hoje não é isso. A discussão da aula de hoje é que, como fornecedor, o que a lei me ampara? Como consumidor, o que a lei me ampara? Como consumidor, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor a meu dispor. A melhor ferramenta aqui do Código de Defesa do Consumidor é o artigo 49, que é eu exercer a devolução, o arrependimento em 7 dias, embora não seja direito ao arrependimento esteja escrito lá, e o consumidor.gov, que é uma ferramenta administrativa, que se vocês não conheceram, entrem lá, façam um cadastro, que vocês vão se surpreender com a solução dos seus problemas. Como fornecedor, eu tenho que lhes orientar que existe aí o decreto que regulamentou algumas coisas em 2013, porém deixou de mencionar, assim, a favor, pensando assim, a crítica dos fornecedores, é de que o consumidor também deveria vir aqui ratear o frete e outras despesas, ou até depreciação do produto, dependendo do que aconteceu. Isso está em discussão ainda lá no Congresso Nacional, não sei o que vai acontecer. Quando eu digo não sei o que vai acontecer, porque, quer dizer, esse nosso presidente, ele é em prol empresário, né? Então, se chegar lá uma lei para ele sancionar dizendo isso, ele vai assinar. Vocês podem ter certeza absoluta que o Bolsonaro vai sancionar uma lei, se chegar na mesa dele, perguntando se o consumidor tem que pagar o frete de produtos, de serviço, coisas que ele tenha comprado pela internet. Eu só posso lamentar porque eu sou um defensor do direito do consumidor. Eu particularmente olho
outros países, eu sempre faço leitura, quando eu posso, do que a União Europeia está decidindo, do que os Estados Unidos, na parte do consumidor, está decidindo, porque nós não vivemos ilhados aqui no Brasil. Quem está errado que pague. Mas por que, Pedro? Quem está errado que pague. Mas às vezes o consumidor, coitado, às vezes o consumidor... Ah, tá vendo? Mas por isso que eu tentei falar os dois lados. Por isso que eu tentei falar os dois lados da moeda. Eu concordo, Pedro. Quanto fornecedor, mas eu só lhe dou um conselho. Quanto fornecedor, tente ser o mais claro possível, tente colocar as informações em letras garrafais, tentem fazer com que o consumidor ele leia as suas cláusulas, as suas condições de venda. Que se você fazendo isso, você vai ter aquilo que a gente chama excludentes de responsabilidade do fornecedor. Não são muitas, né? Aqui, quando eu estou falando de Código de Defesa do Consumidor, é um código praticamente voltado só ao consumidor. Por isso que, então, você, quanto fornecedor, evidentemente, o seu clamor é: eu quero que tenha uma regulamentação de que traga aqui também responsabilidades ao consumidor. Eu não tiro sua razão. Por isso que o meu discurso aqui, desde o começo, eu já me manifestei como em prol do consumidor, mas eu também sou advogado de fornecedor. E quando eu estou advogando para o fornecedor, algumas coisas a gente sente falta da legislação brasileira? Sim. Entendeu? Se a legislação regulamentasse essa questão, pera lá. Você pode comprar, assim, e ter o direito a arrependimento, mas pera lá, uma geladeira, quanto custa esse frete? Ah, custa R$150. Me parece que não dá para ficar recebendo e devolvendo geladeira à torta e direito, né? Talvez um produto aí mais simples, sei lá, o que eu posso pensar, um pendrive, talvez seja mais fácil fazer a devolução, ou estorno, ou outra coisa. Agora, quanto maior o frete, então, eu concordo, Pedro, e aqui é um dos pontos negativos da legislação brasileira, que falta regulamentação para que a gente possa também trazer ao empresariado uma segurança para estar efetivando a sua venda, né? Então, eu vou ficando por aqui, porque senão vocês não têm tempo para responder ali as questões. Eu vou converter eles em PDF agora, Priscila, e vou já postar ali no site, no Google, no Moodle para vocês. Na parte da tarde, eu propus que eu acho que essa parte da manhã seria mais legal estar, né, de forma aqui online, conversando com vocês sobre essa contratação e essas outras coisas. Na parte da tarde, eu propus uma discussão um pouco mais voltada para os crimes virtuais. Você vai dizer, mas o crime virtual... Dê uma olhadinha lá no material, entendeu? Eu proponho lá um fórum de debate, porque nessa questão hoje eu falo lá do bullying, né? Nós estamos em quarentena, e para quem, não estou dizendo você, mas para quem tem filhos e para quem acompanha, nós temos uma série de situações que não é muito legal e que a legislação tem que estar agindo, e a gente, como cidadão de bem, ou como pai, no meu caso, como advogado, nós temos que estar tomando aí algumas cautelas, nós temos que estar ciente do que está acontecendo, do que não está acontecendo, do que é possível, do que é crime, de quais providências a gente quer tomar. Então, a parte da tarde eu estendi a conversa para esse rumo, para essa direção, para a questão de, você veja, principalmente vocês mulheres, não é uma questão aqui de ser machista, é uma questão de, estou tomando um posicionamento jurídico aqui. Vejam lá o material, porque tem a questão do assédio sexual virtual e uma série de outras coisas que, por uma questão cultural brasileira, a gente acha que, mas não é crime, mas né, nem é tanta coisa assim. Olha o material com calma, né, me coloco lá à disposição para estar questionando, para estar respondendo questionamentos, né, e de repente a gente, se eu não me engano ali o fórum de debate da tarde, eu também estou falando lá sobre bullying. Vão lá, dê a sua opinião. Eu também vou entrar lá, vou estar conversando com vocês e me coloco à disposição. Eu gosto bastante desse conteúdo, entendeu? Então, assim, se me deixar sem falar, eu falo até depois da manhã. Então, né, perdoe-me aqui a falação, que já era até para eu ter terminado, mas eu sou suspeito. Eu advogo nessa área, eu sou estudioso, né, estudante dessa área aqui do direito do consumidor, do direito do e-commerce, né? Isso me interessa, eu tenho ali prestado serviço em algumas empresas nesse sentido, então, penso eu que estou tentando estar atualizado nessa área, né? Quando eu digo que estou tentando estar atualizado, porque realmente essa questão do
do e-commerce, da internet, a coisa vai acontecendo e a gente tem que, né, pense agora esse período de pandemia, como é que estão se virando os fornecedores para entregar os produtos, né, para fazer suas vendas online. Então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, me coloco à disposição, você pode entrar em contato comigo por e-mail, por WhatsApp, da forma que você se sentir confortável, que eu vou estar te respondendo seu questionamento e ajudando você na medida do que eu conseguir, do que eu souber, evidentemente. Então, para mim foi muito legal, fique com Deus, e eu vou estar postando também, baixando toda essa nossa conversa que foi gravada, vai estar lá no Moodle também. Eu vou converter os slides agora e já posto para vocês. Combinado? Até o período da tarde, tenham um bom almoço. Até mais.